o Galo perto de um lateral direito, o Santos desistindo de atacante. Para completar, o Santos contratando o jogador do Galo, tem também 2 reforços contratados no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias sobre o Santos, que está desistindo da contratação de Rony. Peixe assegura que já tinha um acordo com o Atlético Mineiro na virada do ano para a compra do atleta. Rony chegaria por cerca de 2 milhões de euros, com mais 1 milhão de euros em bônus. Repercussão foi muito ruim da saída do Rony, especialmente porque ele havia custado ao Atlético 6 milhões e meio de euros. Para completar, Jorge Sampaoli pediu que a diretoria só liberasse o Rony depois que contratasse um jogador para sua posição. Como isso não aconteceu, o Atlético foi adiando a negociação e o Santos está decidido a buscar um outro jogador. Inclusive, Alexandre Matos e companhia garantem já estar perto de um novo 9, alguém que chegue para ser titular ao lado do Gabigol e do Neymar. Importante registrar que se o Rony não chega ao Santos, o Peixe está perdendo o Vitor Hugo para o Atlético. Vale a lembrança de que o Vitor Hugo pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Santos por indicação de Jorge Sampaoli. Sampaoli tem feito força no Galo para que o Vitor Hugo se torne reforço. O Atlético topou comprar o jogador do Flamengo. O Santos até pensou em cobrir a oferta, até porque tem a preferência, mas desistiu da negociação por entender que o Vitor Hugo talvez não chegue ao número ou à capacidade que se imagina dele. De qualquer forma, o Santos terá direito a 10% da taxa de vitrine por ter sido o clube que fez com que o Vitor Hugo se valorizasse a ponto de ser negociado. E o Atlético Mineiro fechou nessa sexta-feira mais 2 reforços, que se somam a Renan Lodge, Maicon e Alan Minda. Os 2 novos contratados são Ângelo Preciado, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, e Vitor Hugo, meio-campista que estava no Santos, mas pertence ao Flamengo. Bora detalhar cada um desses negócios, começando pelo Preciado, comprado por 4 milhões de euros, ou 25 milhões de reais, lateral que pertence à seleção do Equador, vai assinar contrato de 4 temporadas, surgiu no Independiente Del Valle e vive grande fase, ou vivia grande fase no futebol europeu. Ele é esperado nesse final de semana para a realização de exames médicos. Já Vitor Hugo está sendo comprado por 2 milhões e meio de dólares, ou 13 milhões de reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. O Santos vai ficar com 10% desse valor, ou mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais pela taxa de vitrine, jogador que pertence ao Flamengo, mas estava emprestado ao Peixe. Só uma última curiosidade, o Vitor Hugo chegou ao Santos por indicação do Sampaoli. Você vai lembrar que o Sampaoli negociou a possibilidade de fechar com o Santos, mandou uma lista de reforços, o Santos não contratou o argentino, mas fez questão de ir atrás de alguns dos reforços sugeridos pelo treinador, que agora vai ter a oportunidade de comandar o Vitor Hugo no próprio Galo. E o Santos acertou a contratação de um jogador do Galo, mas não se trata de Rony. Nas últimas horas, Peixe e Atlético Mineiro chegaram a um acordo para um empréstimo gratuito de Gabriel Menino, jogador que se destacou no Palmeiras, mas não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Ele perdeu espaço na reta final da temporada passada e especialmente depois das contratações do Maicon, já anunciado, e também de Vitor Hugo, recém-contratado. Dá para imaginar que o menino teria ainda menos espaço na cidade do Galo. Empréstimo gratuito, o Santos assume 100% dos salários do jogador. Quero contar também que enquanto não se acerta com o Rony e com o Atlético, o Santos procura uma outra opção para o ataque. E o nome que surgiu nas últimas horas é de Michael, jogador que ficou sem espaço no Flamengo, está numa lista de negociáveis. A ideia do Santos é contratá-lo por empréstimo. Se não houver acordo, o Santos cogita até fazer um investimento para a compra do atleta, que ganha 1,5 milhão de reais por mês na equipe da Gávea. O Galo vai jogar domingo e sem o Gabriel Menino. Menino tá de malas prontas pra onde, Henrique André? Boa tarde. Mas o Menino, de fato, não vai estar nesse jogo porque está sendo negociado com o Santos, como você disse. E isso, Thiago, faz parte da negociação do Galo pelo Vitor Hugo, que é um jogador de 21 anos, pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Santos até 31 de julho. E o Santos, ele tem o direito, a opção, a prioridade de compra do Vitor Hugo. Então, para fazer uma compensação com o Santos, né, para facilitar esta vinda do Vitor Hugo, que está acertado com o Atlético, o Galo vai emprestar o Gabriel Menino até o final do ano e o Santos vai ter a opção de compra também do Menino. Então, Gabriel Menino, volante que chegou ao Atlético no início do ano passado, fez 45 jogos,
vai mesmo jogar com o Neymar em 2026. Ontem desembarcaram em Belo Horizonte o volante Michael, na parte da tarde, 28 anos, estava no Corinthians, e no início da madrugada desembarcou também o Alaminda, equatoriano de 22 anos, estava no futebol belga e é o meia que vai reforçar o Galo. Hoje os dois fazem exames médicos para assinarem de fato o contrato. Ângel Preciado, como a gente já vinha trazendo na Itatiaia, equatoriano de 27 anos, muito perto de assinar com o Atlético também, há um otimismo muito grande e deve ser reforço também. A situação está bem avançada e o Preciado vai ser reforço do Atlético. Lucas Assad, o Atlético também tem otimismo, mas é uma situação um pouco mais complicada porque a Laú está querendo um dinheirinho a mais pelo meia de 22 anos. E também temos que falar de Hulk, né, Thiago? Vamos falar de Hulk porque hoje, por exemplo, tá circulando em rede social, já recebi aqui no WhatsApp várias mensagens de que o Atlético teria feito uma oferta para aumentar o salário do Hulk. Gente, a informação que a gente tem, que eu apurei, não teve nenhum tipo de proposta de aumento salarial, tá? Não estamos aqui para desmentir ninguém, a gente trabalha com as informações que tem. E uma outra situação, que haveria uma reunião hoje entre Rafael Menin, e mais a cúpula do Atlético, com o técnico Jorge Sampaoli, para definir aí se o Hulk fica ou não. Gente, o Atlético já vem falando isso há algum tempo. A questão do Hulk é uma questão institucional, não está passando pelo futebol, tá? É uma decisão, então, da cúpula atleticana. E neste momento, o cenário Hulk é jogador do Atlético, não chegou uma proposta de saída, né, que o Atlético esteja convencido que vale a pena liberar o Hulk. O Hulk está treinando normalmente e a previsão que neste final de semana haja uma reunião entre Rafael Menin, Paulo Brax, a Marisa Alja, que é a representante do Hulk, e também o jogador, tá, para definir esta situação. Mas hoje, Thiago, a tendência, é que o Hulk, ele possa continuar no Atlético, né? Ontem eu falei o contrário, estava mais perto do Fluminense do que no Atlético. Só que com esta reunião e pelo cenário que foi me passado agora, o Atlético ainda quer contar com o Hulk. Então teremos um desdobramento dessa novela no fim de semana. Vamos lá, minha rapaziada que acompanha aqui o canal Resenha Atleticana, vamos debater um pouco aqui essas situações aí do Galo, né? O Galo vem se reforçando, mas surge aí mais um capítulo sendo noticiado da história do Hulk. Sai ou vai permanecer no Galo, né? Segundo informações, veio especulando novamente o Fluminense estar avançado com o jogador, mas aí o Henrique André trazendo informação de que o Galo conta sim com o jogador. Teve história aí circulando também que o Galo chegou a cogitar oferecer um salário maior para o jogador, né? O jogador já recebe uma fortuna, né? Bastante milhões aí na conta do jogador, e essa história até então não é confirmada, tá? Sobre um aumento para o Hulk. E o que acontece é que terá mais uma reunião aí na cúpula de futebol do Galo, como foi falado pelo Henrique André, para poder resolver essa questão do Hulk. Se ele vai mesmo permanecer no Galo ou se vai tentar chegar aí a um acordo para poder sair. Primeiro tinha sinalizado o Galo com uma conversa com o Fluminense, assim foi noticiado em vários veículos de imprensa, de que o Galo só aceitaria liberar o jogador mediante a multa de 60 milhões. Aí surgiu que o Hulk, ele tinha direitos a dinheiro para receber, né, atrasado, e com isso queria usar isso para poder sair. O jogador chegou a vir a público, né, fez várias postagens, né, com vários tópicos na sua postagem, falando que iria permanecer no Galo. Achamos todo mundo que essa história estava terminada, mais que nada, foi só mais um capítulo aí dessa novela. O que você está achando dos reforços do Galo? Usa aí o espaço para comentário para registrar a sua opinião e comenta aí sobre mais esse capítulo da novela do Hulk, se sai ou fica no Galo.